Olá, Pai do Senhor. Vamos continuar nossa leitura bíblica do livro de Gênesis, capítulo 14. Abraão liberta Ló. Nesse tempo, Rafael era rei de Sinai. Arioque era rei de Elazar. Kedorlaomer era rei de Elam, e Tidal era rei de Goim. Esses quatro fizeram guerra contra os seguintes reis: Bera de Sodoma, Beza de Gomorra, Sinabe de Adná, Semeber de Zeboim, e contra o rei de Bela, cidade que também se chamava Zoar. Esses 5 reis se juntaram aos seus exércitos no vale de Sidom, onde fica o Mar Morto. O rei Kedorlaomer os havia dominado por 12 anos, mas no 13º ano, eles se revoltaram contra ele. No 14º ano, Kedorlaomer e os seus aliados derrotaram os refaíns em Asterote, Canaim, os Zuzins em An, os Emins, em Sabé, Kiriataim, e os heteus nas montanhas de Seir, perseguindo-os até Elperã, onde começa o deserto. Depois voltaram até Cádiz, que naquele tempo se chamava Emispate. Eles arrastaram a terra dos amalequitas e derrotaram os amorreus que viviam em Azazão Tamar. Então os reis de Sodoma, de Gomorra, de Edimá, de Ezeboim e de Bela saíram com os seus exércitos para o vale de Sidim, a fim de lutar contra os reis de Elão, de Goim, de Siná e de Elazar. Eram 4 reis contra 5. Acontece que o vale de Sidim era cheio de buracos, em que havia piche, e quando tentaram fugir da batalha, os reis de Sodoma e de Gomorra caíram nesses buracos, mas os outros reis fugiram para as montanhas. Os 4 reis pegaram todo um mantimento e os objetos de valor que havia em Sodoma e em Gomorra, e foram embora. Ló, o sobrinho de Abraão, vivia em Sodoma, e por isso também foi levado como prisioneiro. Levaram também tudo que era dele, mas um homem escapou e foi contra tudo Abraão, o hebreu que morava perto das árvores sagradas que pertenciam a Maré. O amorreu. Maré e os seus irmãos Escol e Aner eram aliados de Abraão. Quando Abraão ficou sabendo que o seu sobrinho tinha sido levado como prisioneiro, reuniu os seus homens treinados para a guerra, todos eles nascidos na sua casa. Eram 318 ao todo. Abraão foi com eles perseguindo os 4 reis até a Astra de Dan.
Ali Abraão dividiu os seus homens em 2 grupos, atacou os inimigos de noite e os derrotou. Ele continuou a persegui-los até Oba, que fica ao norte da cidade de Damasco, e trouxe de volta tudo que os inimigos haviam levado. Abraão trouxe também o seu sobrinho Ló, e tudo que era dele, e também as suas mulheres e o resto da sua gente. Melquisedeque abençoou Abraão. Depois de haver derrotado Quedorlaomé e os outros reis, Abraão estava voltando para casa quando o rei de Sodoma foi encontrar-se com ele no Vale de Savé, também chamado de Vale do Rei. E Melquisedeque, que era rei de Salém, e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Melquisedeque abençoou Abraão, dizendo: Abraão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra. Seja louvado o Deus Altíssimo, que entregou os inimigos de você nas suas mãos. Aí Abraão deu a Melquisedeque, 10ª parte de tudo que havia trazido de volta. Depois o rei de Sodoma disse a Abraão: fique com as coisas e me devolva somente as pessoas. Mas Abraão respondeu: eu levanto a mão diante do Senhor, Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, e juro que não ficarei com nada do que é seu, nem um fio de linha ou uma tira de sandália. Assim você nunca poderá dizer: eu fiz com que Abraão ficasse rico. Não quer nada para mim a não ser a comida que os meus empregados comeram, mas os meus aliados, Ané, Escol e Maré, podem ficar com a parte deles. Então, a leitura é essa. Como eu já falei no capítulo 3, como Abel serviu o Senhor, como Abel fez coisa boa para o seu sobrinho, e ele era justo, agradava o Senhor, e o Senhor já tinha prometido coisas para Abraão. Abraão foi lá, ajudou e salvou Ló das mãos dos reis. Eu quero ressaltar aqui também que Abraão não tinha 10 milhões de pessoas para ajudar Ló, tinha 318. O Senhor trabalha desse modo com as pessoas. Mais para frente do livro da Bíblia vai mostrar outra história, como uma situação que vai ter 300 homens lutando e que vão ganhar a guerra, porque o Senhor não quer que ninguém seja grande, maior do que Ele, porque só tem Ele, e Ele vai fazer isso para provar e para pessoas verem que só Ele é Deus, que Ele faz tudo acontecer, que ganha guerras, que cura, que faz tudo que promete, certo? Então, voltando, Abel já fez o dízimo ou oferta, ninguém diz que é um ou outro, mas aqui explicitamente Abraão já dá o dízimo, a 10ª parte de tudo que ele tinha. Então, não tem como não dizimar, certo? Então, é isso. Tenha um excelente dia abençoado e que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus, amém.